Oi amores, vocês estão bem? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vim gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu me organizo em relação à faculdade, o que é que eu faço em relação às provas, em relação ao que eu preciso estudar, em relação às audiências, como é que eu consigo conciliar tudo, em relação à leitura. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês como é que eu faço. Todo o processo primeiro começa no papel. Então, assim, eu tenho que ter noção de quantas matérias eu tô cursando, os horários que eu tô cursando, para eu conseguir conciliar com minha vida pessoal também, não só da faculdade. Então, primeiro eu boto no papel tudo o que eu preciso fazer. Hoje é domingo, são 4h54. Esse vídeo vai em tempo real, vou gravar pra vocês. Aí é 4... deixa eu ver se dá pra enxergar. 4h55 no domingo. E eu vou gravar pra vocês hoje pra mostrar pra vocês como é que eu me organizo pra minha semana, como é que eu consigo fazer tudo. Bom, a primeira coisa que eu faço é porque eu tenho duas agendas. Na verdade é que nem uma agenda, é que é um caderno. Minha agenda normal é esse aqui, meu planner, que eu consigo me organizar toda a minha vida, tudo. E esse daqui que eu peguei para anotar as coisas da faculdade. Então assim, ó, tem alguns prazos da faculdade que eu preciso cumprir. Então, minhas provas começam em outubro, mas antes das provas eu tenho tipo assim um teste que vale ponto, que são atividades avaliativas que valem 20 pontos lá na minha faculdade. Então essas atividades vão ocorrer esse mês, então eu preciso conciliar essas atividades com as audiências que eu preciso assistir, os livros que eu preciso ler para fazer as provas, para, enfim, né, participar dos conteúdos em sala e estudar ainda os assuntos que eu tenho para estudar mesmo. Então, como é que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu nem cheguei a anotar todas as provas que eu tenho pra fazer, mas eu anotei aqui, ó, as principais datas das matérias que alguns professores me passaram, porque tem professor que não passa, né, data. E aí chega lá e fala: oi, bom dia, hoje tem prova. Então, assim, você tem que estar sempre atualizado. Então, por isso que eu gosto de me organizar, porque se eu não estiver organizada, se eu não tiver tudo certinho lá no papel, tiver estudando os assuntos com o assunto em dia, sempre ocorre de um professor fazer uma prova surpresa, sempre ocorre dele fazer um trabalho surpresa valendo do ponto, e aí quem não estuda acaba se dando mal. Então, vou mostrar pra vocês, vou trazer a câmera pra cá e vou mostrar pra vocês como é que eu consigo me organizar primeiro na questão do horário. Se vocês gostam de ver vídeo de organização de faculdade, de rotina, de dicas de estudo, vocês encontraram o lugar certo. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, pra vocês se conectarem comigo, pra gente tirar dúvida, pra gente conversar, beleza? Bom, o que foi que eu fiz? Eu fiz um quadro de horários aqui no meu Excel mesmo, eu vou imprimir, para eu ter noção do meu dia por inteiro, para eu ter noção do que eu preciso fazer no dia. Então, assim, pela manhã eu faço faculdade e eu não tenho aula todos os dias às 7h30. O único dia que eu tenho aula às 7h30 é terça-feira, que eu tenho aula de jurisdição constitucional. Então eu sei que o resto do dia eu consigo ter o dia inteiro livre para trabalhar, para fazer minhas coisas e tudo mais. Do resto dos dias, minhas aulas começam em torno de 9h10, tem um dia que começa às 10h20 e tal, mas em compensação eu chego em casa mais tarde e fica um pouco mais complicado pro almoço. Então, assim, eu sei que meu dia, naqueles dias que minhas aulas começam um pouco mais tarde, é um pouco mais difícil de administrar, porque eu acredito que quando eu tô na faculdade, que começa logo cedo e que termina cedo, é melhor para conseguir fazer tudo num dia. Já quando uma faculdade começa tarde, eu fico completamente perdida, porque meu dia só começa de fato quando eu tô na faculdade. Então, vou mostrar pra vocês agora como é que eu me organizo em relação à minha agenda. Agora eu já sei os dias das matérias que eu tenho na faculdade, e agora eu tenho que montar os dias que eu tenho que estudar e os dias que eu tenho que fazer as coisas relacionadas à faculdade mesmo. Então vamos para a minha agenda, para o meu planner, que é onde eu boto tudo grosso
E aí depois eu vou destrinchando aqui, que é meu caderno da faculdade. Então assim, os assuntos, todas as coisas, os trabalhos que eu preciso fazer, eu boto aqui. Mas aqui eu anoto que eu preciso estudar tal coisa, que eu preciso imprimir tal arquivo. Então fica bem mais fácil e eu não me perco, porque esse daqui fica na minha mochila. Então todos os dias, querendo ou não, eu tenho que abrir. E esse, fica em cima da minha mesa daqui do computador. Então assim, todos os dias também eu mexo, porque eu preciso ter noção do que eu vou fazer também durante a semana. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Mostrar pra vocês como foi que ficou. Eu fiz aqui fiz no Excel mesmo, não foi modelo pronto, eu mesmo que fiz. Então pode ter alguns erros, obviamente, porque foi, enfim, né? Aqui é o horário que eu tenho que acordar, 5 horas da manhã, de 5 para as 6. Porque quando der mais ou menos 6h30, por aí, eu tenho que já estar indo malhar na academia para conseguir fazer toda a minha rotina do meu dia. Então eu durmo quer dizer, né? Depende muito do dia, mas a meta é ir dormir 10 horas da noite. Então a meta é dormir 10 horas da noite para que eu consiga acordar às 5 horas da manhã. E aí, o que significa TLA? TLA basicamente foi o que eu aprendi com Joel J. E pra quem não sabe, vai pesquisar lá quem é. Mas aqui é um pouco do meu milagre do amanhã. Eu vou acordar, vou lavar o rosto, vou ler um livro, vou orar, vou fazer meditação. Tudo nesse espaço aqui de 1 hora, nesse momento aqui, de 5 às 6 da manhã. Que é esse momentinho que eu tenho pra mim, pra cuidar de mim, pra conversar com Deus, enfim. Esse momento aqui. E aqui de 6 até as 7 é a minha locomoção e o momento que eu começo a malhar. Então assim, como de manhã eu vou pra academia de carro, então é mais rápido, então não tenho esse problema com locomoção. E aqui eu botei trabalhar ou malhar, porque assim, né, depende, tem dia que não sei se vai dar pra ir pra academia, então eu boto aqui trabalhar. E aí eu botei das 6 às 7 até 8 horas. Então eu tenho esse momento aqui pra malhar pela manhã. E a partir das 9 horas, na verdade, minha aula começa às 9h10. Eu tenho aula de TID, depois eu tenho aula de Direito Penal. Então aqui esse momento é que eu vou estar na faculdade. E depois disso eu tenho minha locomoção e tal. Não sei se eu vou almoçar na faculdade nos dias que minha aula termina a 1 hora. Enfim, ainda não consegui decidir. Mas aqui eu botei minha locomoção e almoço, porque se eu chegar antes é o horário que eu vou almoçar. E aí eu vou passar a tarde inteira trabalhando e eu vou ter das 6 às 7 livre, que é o momento que eu vou tirar pra mim, pra fazer minhas coisas. E aí das 7 da noite até as 10 horas, é isso mesmo? Até as 10 horas eu quero estudar, então aqui eu botei tudo em vermelho, sinalizando também que eu botei tudo em vermelho, assim, trabalhar, botei lilás, as matérias do dia eu botei cada uma de uma cor, então, enfim, pra ficar um pouco mais claro. E eu consigo identificar quando eu for colar aqui na minha agenda, colar nas paredes e tal, pra que fique um pouco sinalizado pra mim, porque às vezes eu me deixo doida, né? E, enfim, durante a semana tudo isso, só na sexta-feira que muda, porque dia de sexta-feira eu não tenho aula. Então, se vocês perceberem, eu botei aqui pela manhã, que eu vou resolver compromissos e tal, ir pra médico, assistir audiência, essas coisas, botei compromisso. Aqui eu botei trabalhar, almoço livre, aí eu boto aqui, meu estudo na sexta-feira começa mais cedo, e aí eu trabalho até as 10 horas, e o resto eu fico livre pra dormir, pra fazer minhas coisas, pra sair e tal. Sábado eu tenho aula, então aqui minha aula começa cedo, 8 da manhã eu já tenho aula de Direito das Sucessões, depois eu tenho uma pausa, que eu não tenho aula, aí aqui eu botei em vermelho pra eu estudar, e depois eu tenho aula de Direito Processual. E eu saio da faculdade nesse dia muito tarde, então provavelmente eu vou almoçar nesse dia aqui, lá na faculdade mesmo, e depois eu venho pra casa. Na verdade, pra casa não, depois eu vou pra academia malhar, enfim, vou mostrando pra vocês. O que é que eu botei aqui na minha agenda? Eu botei
aqui para vocês verem. Aqui, ó, segunda-feira, dia 2, hoje é dia 1º, né? Do mês de setembro. E aí eu dividi em 3 categorias. Antigamente eu botava manhã, tarde e noite. Agora eu prefiro botar assim: prioridades importantes e se der tempo, porque eu acho que fica um pouco mais organizado pra mim. E aí o que foi que eu botei aqui, ó? Amanhã, como eu tenho aula de Direito Penal e de TID significa Trabalho Interdisciplinar Dirigido, então eu estou montando um projeto de pesquisa. Então eu botei aqui, ó, que das 7 horas da noite eu preciso montar meu projeto de pesquisa, depois eu tenho que estruturar minhas ideias e tudo mais para conseguir, enfim, né, estruturar meu trabalho, e às 8 horas eu preciso estudar Direito Penal 4. Aí das 8 até as 10 horas eu vou estudar Direito Penal, e aí o assunto eu não boto aqui, porque eu tenho pouco espaço. O assunto eu boto aqui nessa agenda daqui da faculdade. E aqui eu só boto o que eu preciso fazer mesmo. E aí na segunda... E aí depois... Na verdade depois não, eu gravo vídeos antes. Então meu horário de gravar vídeos, como eu botei aqui trabalhar, é das 2 horas. Então eu sigo todo esse cronograma aqui em cima dessa agenda e tento botar aqui só as coisas da faculdade. É um pouco confuso, mas eu acho que dá pra entender. Aí eu botei que eu preciso gravar vídeo, que é o horário lá que eu já mostrei pra vocês. E de importante, eu preciso imprimir o livro pra fazer atividade lá na faculdade. E eu preciso pagar a faculdade também. Então isso é de importante. E se der tempo, aí eu boto outras coisas também. Porque se der tempo eu consigo já pegar as atividades que seria do próximo dia. E como eu tinha dito pra vocês, dia de sexta-feira eu não tenho aula, então é o dia que eu tiro para resolver minhas coisas. Então sinalizei aqui de rosinha em post-it que eu preciso assistir audiência. Eu preciso assistir 2 audiências de conciliação e 2 audiências de instrução. Então aqui fica um pouco mais fácil, eu deixo aqui colado. Na sexta-feira eu tiro para resolver esses probleminhas assim, probleminhas não, né? Essas coisas que eu preciso resolver logo no início da manhã. Então eu acordo cedo, 7h30 eu já tô lá no fórum para assistir, para quando der mais ou menos 10 horas da manhã eu já ter resolvido tudo isso daqui, já ter assistido essas audiências e tudo mais. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá, então depende muito. Já naquele caderninho eu anoto os assuntos que eu preciso estudar. Então aqui eu anotei o assunto que eu preciso estudar amanhã, que é os crimes contra a incolumidade pública, que é incêndio, explosão, uso de gás tóxicos, enfim. Aí eu pego e anoto aqui os assuntos que eu preciso estudar naquele dia. Eu ainda não terminei de anotar, mas basicamente os assuntos que eu vou estudar amanhã é esse. Parece muito pequeno, mas é enorme cada assunto. Então precisa de atenção, eu ainda faço resumo, faço um monte de coisa. Então eu anoto aqui e toda vez que eu for fazendo, eu vou marcando com o marcador rosa. E vou, eu já estudei contra incêndio, já fiz resumo, já fiz questão, aí eu marco. E aí fica mais fácil de eu me organizar para quando chegar na prova, eu já ter noção dos assuntos que eu já estudei. E aí vocês vão me perguntar como é que eu me organizo para a prova, como é que eu faço. Como eu já falei, eu anoto aqui nesse meu caderninho todos os assuntos que eu tenho que estudar. E aí eu vou ticando, né? Vou marcando. Como todas as vezes que eu estudo, eu faço resumo, faço questões, assisto videoaula e levo dúvida para o professor, então eu tenho noção qual é a minha dificuldade e eu já tenho por escrito aqui o que é que eu estudei. Então quando chega a época de prova, eu reúno todos esses meus resumos, leio juntamente com a doutrina e com o código, para ver o que é que eu preciso melhorar, para ler jurisprudência, para ver o que é que eu preciso, o que é que tá faltando dali. Levo pro professor, tiro dúvida. Lá na faculdade a gente tem um grupinho que a gente se reúne para revisar todos os assuntos. Então, assim, quem é bom em penal ajuda em penal, quem é bom em direito do trabalho ajuda em direito do trabalho. Então a gente faz assim, os próprios alunos se reúnem para dar aula, pra gente revisar e a gente aprender. Então o que é que acontece? Quando chega na minha época de prova, eu pego todos os assuntos que eu já estudei e vejo se tá faltando algum. Se tiver faltando algum, eu estudo, reviso junto com aqueles que eu já fiz. Então fica um pouco mais fácil de eu me organizar, para eu ter noção do que é que eu preciso, o que é que falta estudar. E eu acho que esse é meu método de estudo. Eu acho que tem dado certo durante todo esse momento da minha faculdade. Já estou prestes a formar e tem dado certo até hoje. E é o que eu faço. Eu leio o livro, que eles chamam de doutrina, né? Leio a doutrina, leio o código, procuro jurisprudência, tiro dúvida com o professor, reviso com meus colegas de sala,
Enfim, vou assistindo videoaula. Eu gosto muito de videoaula, mas os professores não gostam muito, não. Eu gosto muito de videoaula, então assim, quando eu tiver com dúvida, porque tem professor que é terrível, que não consegue externalizar tudo, né? Não consegue dar aula de uma maneira boa, de uma maneira que a gente consiga entender. Então assim, eu vou pra videoaula e eu me acho lá na videoaula. Até eu conseguir encontrar o assunto, até encontrar um professor que consiga me ajudar, eu fico lá o dia inteiro procurando videoaula. A doutrina também sempre ajuda, mas às vezes a videoaula, eu ouvindo, às vezes me ajuda mais do que lendo. Eu gosto de complementar tudo, então eu complemento a videoaula com o livro, eu complemento o livro com o código, eu complemento o código com a jurisprudência, e é assim que o estudante de direito vive. Nas minhas audiências, os professores passam, né, tem que assistir 10 audiências de instrução, tem que assistir o pleno, tem que assistir um monte de coisa, então eles passam a quantidade e a gente tem que se organizar para ir assistir. Como dia de sexta eu não tenho aula, dia de sexta é o melhor dia pra mim. Então eu pego e falo assim, eu tenho que ir sexta, 7h30, eu tenho que estar lá. Vou lá e resolvo tudo que eu tenho que fazer, corro atrás. Tem dia que eu consigo assistir a audiência, tem dia que tem audiência, tem dia que não tem dia que tem audiência, mas a parte não vai. Então tem tudo isso. Mas o que é que eu faço? Deixo pra organizar e resolver todos os meus problemas, todas as minhas pendências na sexta-feira. E eu acho que é isso. É basicamente isso. Me perdoe por estar assim totalmente descabelada numa tarde de uma noite de domingo, mas eu queria muito passar pra vocês o que é que eu faço. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei um pouco do que é que eu faço pra me organizar. Pode parecer um pouco confuso, mas o que é que eu faço? Eu pego esse cronograma aqui que tem todos os meus horários, eu imprimo e aí eu tento conciliar com o meu planner. Eu anoto, no dia tal eu preciso estudar tal assunto, eu preciso ler tal livro. E como é que eu faço pra me organizar em relação aos livros? Porque, pra quem não sabe, estudante de direito tem que ler muito. Então, se o professor pega um livro, tipo assim, um livro dessa grossura pra eu ler, e ele me dá um prazo de 1 semana, o que é que eu faço? Eu divido pela quantidade de páginas e dias que eu tenho. Então, se o livro tem 1000 folhas e eu preciso ler esse livro em 7 dias, eu divido pela quantidade de dias e leio. Mas assim, foi dessa forma que eu me encontrei pra me organizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e um beijão. Desculpa por aparecer assim, toda louca, toda doida. Eu acabei de tomar banho em uma tarde de domingo, que eu mostrei aqui pra vocês o horário, o dia. Desculpa o barulho, é porque meus vizinhos também, né, não colaboram. E, enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!